Olá, eu sou Sérgio Majeski, educador e candidato a deputado estadual no Espírito Santo. Hoje, no nosso terceiro vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre a educação, a situação da educação, tema esse que é a minha vida e que é um tema que eu domino profundamente. A educação atual, o sistema educacional brasileiro é muito ruim. Isso aí todo mundo sabe. Já é clichê falar que a educação no Brasil vai mal e tal, até as pedras sabem. Só que poucos estão capacitados para fazer uma análise do que é a situação da educação brasileira. A educação no Espírito Santo é mais ou menos como a do resto do país. Então, hoje, exames internacionais como o PISA, por exemplo, que é a avaliação internacional dos alunos, mostram que a educação brasileira vai mal. Numa avaliação que é feita com 65 países, o Brasil aparece apenas em 58º lugar. No IDEB, que é uma avaliação criada pelo próprio Ministério da Educação brasileira, que além da avaliação do SAEB e da Prova Brasil, inclui também o índice de aprovação dos alunos e se faz uma média, a média mal chega a 4. Então, a situação é muito ruim, tanto em avaliações externas quanto em avaliações propostas pelo próprio governo brasileiro, indicam que a situação vai mal. O nível de evasão é grande, o nível de pertença é grande, a capacidade dos alunos é baixa, o número de analfabetos funcionais no Brasil é imensa. E, então, a educação brasileira ela tem como pressupostos básicos a formação para a cidadania, a preparação para o trabalho e a base para a continuação dos estudos. Se a gente analisar qual dessas três funções a educação brasileira cumpre muito bem, nenhuma. Então, sobre todos os aspectos, a educação vai mal. E vai mal por quê? Vai mal principalmente pela falta de comprometimento. A educação, segundo os documentos oficiais, a própria Constituição, é uma obrigação do Estado e da família com a participação da sociedade. Portanto, então, o compromisso tem que ser profundo, de todo mundo. Todos nós temos que encampar a educação como um valor para toda a sociedade, para a nação. E, então, o que faz a educação, então, mal? Tudo. A falta de infraestrutura nas escolas, a formação dos profissionais, a falta de comprometimento, tanto do governo quanto da sociedade, os péssimos salários dos profissionais da educação, tudo faz com que a educação seja o que ela é. Então, quando a gente pensa assim, o que pode ser proposto então para melhorar? Ora, nós já vimos, ou temos exemplos em vários países, como a educação funciona, como ela pode ser melhorada. Nós não precisamos aqui no Brasil reinventar a roda. É claro que não podemos pegar um projeto educacional que deu certo na Finlândia e simplesmente implantá-lo aqui no Brasil ou no Espírito Santo. Mas podemos adaptar de acordo com as nossas realidades. E existem muitas pessoas competentes no Brasil que são capazes de fazer isso. Mas antes de mais nada é preciso tornar a educação realmente um objetivo, uma meta. Do contrário, não vamos chegar em lugar nenhum. Vemos agora todos os políticos prometerem que vão trabalhar pela educação, que vão fazer pela educação. Passadas as eleições, ninguém se lembra mais disso. E ninguém se compromete com o que vai fazer. Vou lutar pela qualidade da educação. Mas o que estão chamando de qualidade da educação? Porque esse é um termo polissêmico. O que uma pessoa entende por qualidade de educação pode ser muito diferente do que a outra está entendendo. Então precisamos definir o que é qualidade. Então eu proponho que primeiro se crie uma infraestrutura mínima nas escolas. Nenhuma escola funcionará sem uma biblioteca com tantos livros de tantas áreas de conhecimento. Nenhuma escola funcionará sem um laboratório de ciências. Nenhuma escola funcionará sem uma quadra de esporte. Então, nós temos que primeiro criar uma infraestrutura mínima para as escolas. Nós precisamos capacitar muito bem os profissionais, dar condições de uma formação continuada, ampliar a remuneração, valorizar o trabalho do profissional para atrair profissionais altamente capacitados. E, além disso, ainda, precisamos criar na sociedade a capacidade de entendimento do que é o valor da educação. Não a educação vista apenas como utilitarista. A educação é importante porque assim você vai ter um futuro melhor. Mas que a educação faça diferença para toda a sociedade. Ela tem que ser um valor para toda a sociedade.
Ora, em vários países do mundo isso já foi entendido, mas no Brasil ainda não. Esse ano, por exemplo, o Plano Nacional de Educação foi aprovado. Então, uma das metas é que se amplie nos próximos 10 anos os investimentos em educação até que chegue a 10% do PIB. Mas como é que isso será feito? Quem tem a capacidade de discussão sobre isso? Então, nunca antes foi tão importante que educadores estivessem presentes diretamente nessas discussões. Além do mais, é necessário entender que a educação tem uma participação fundamental para melhorar aspectos como segurança pública, saúde, meio ambiente, cultura, evolução tecnológica, economia e tudo mais. É o grande caminho para o desenvolvimento de todas as formas. Mas isso tem que ser pensado seriamente, pensado por quem entende da situação. Não basta o velho discurso de que vou fazer pela educação e vou prometer isso e aquilo e sequer tem a capacidade de entender o que está acontecendo. Por exemplo, uma de minhas propostas também é a escola de tempo integral, sobretudo em bairros onde existe uma quantidade muito grande de jovens em situação de risco. Mas não pode ser essa escola que existe aí. Precisa ser uma escola infraestruturada, precisa ser uma escola com profissionais capacitados. Tudo isso é necessário ser feito. Então, a minha proposta principal é o do compromisso com a educação, né? E propor todas essas melhorias que eu disse, que vão da infraestrutura mínima que toda escola do Estado terá que ter, passando pela valorização do profissional e o compromisso da sociedade, das famílias, dos profissionais e do governo com a educação, mas como um valor real e não como algo meramente utilitarista. Muito obrigado pela sua atenção. Continue me acompanhando nas minhas páginas no Facebook e no Instagram e nos próximos vídeos que estarei divulgando. Obrigado.